Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o saudoso Dr. Enéas uma vez fez uma previsão em uma entrevista ao programa do Jô, se eu não me engano, e ele disse que se a gente continuasse como estava indo, ia chegar a hora que nós seríamos igual à Argentina. E é óbvio que a gente não está falando isso aqui para ofender os nossos irmãos, porque somos todos iguais, somos irmãos, mas estamos falando no sentido econômico. O Brasil se veria numa situação igual à da Argentina. Só que parece que a nossa realidade atual é ainda pior do que isso. Nós não seremos igual à Argentina, mas seremos uma colônia da China. E essa matéria enviada pela nossa querida irmã, peso pesado nas dicas, Andresa Moraes, desde já muito obrigado, minha irmã veterana, prova essa afirmação que eu estou fazendo, meu irmão. Parece piada. Quando eu vi, eu passei um tempo olhando para essa notícia, porque é uma notícia, não é nenhuma matéria. Ela se encontra na Câmara dos Deputados, qualquer um pode acessar, o site legítimo aí do governo. E eu digo, não, cara, isso tem que haver algum erro, e confirmava o endereço aqui, mas é a realidade. Uma realidade que todos nós sabíamos, mas muitos preferiram fechar os olhos. Quando o Bolsonaro dava declarações como essa aqui, ó, preste atenção no que ele disse. Bolsonaro, a questão de energia elétrica no Brasil, isso simplesmente é estratégico, é vital. País sério nenhum do mundo faz isso, e entregar isso para outros países. E olha só, eu sou favorável a privatizar muitas coisas no Brasil, mas a questão energética não. E você está tirando uma estatal brasileira para botar nas mãos de uma estatal chinesa? Ou seja, eles vão decidir o preço da nossa energia e onde, com toda certeza, no futuro, chegará essa energia. Estão aqui fazendo o quê? Ganhando dinheiro e decidindo uma questão de estratégia como essa. Não podemos aceitar isso aí. Espero que o Brasil dure até o final de 2018 para nós podermos mudar em 2019, tá ok? Tamo junto, pessoal. O seu viu não ia privatizar a Eletrobras, mas depois foi para a China, né, tentar vender tudo lá. Empresas que ele sabe que é estratégica, e se o Brasil perder isso, não é mais um país, é uma colônia de fato. Se você, meu irmão, como agora ele fez, não tem mais um banco central, o banco agora se tornou autônomo. Então ele não serve mais à nação e ele não está nem aí para os interesses da nação. Ele agora é uma empresa com direito a escolher o seu presidente com suas próprias regras. Então se o país estiver enfrentando qualquer problema que seja e precisar deles, tá ferrado. É igual agora a qualquer outra instituição que não pertence ao Brasil. E aí você pensa, como é que o governo abre mão de um poder desse? Isso não é uma vontade dele, é uma vontade que veio de fora. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda pra rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre total. Cada vez mais eu tenho feito esse discurso aqui, que o Bolsonaro concordou em ficar de fora da economia. E ele simplesmente cumpre as ordens que vêm lá de fora, dos globalistas, dos donos do mundo, chame como você quiser. Mas essa não é uma decisão, pelo menos na lógica, que um presidente tomaria, fosse qual fosse a situação. Agora você vai ver aqui essa notícia, repito, que está na Câmara dos Deputados, e ela diz o seguinte: Frente discute inclusão do Ano Novo Chinês no calendário de datas comemorativas brasileiro. Você prestou atenção, meus irmãos? Uma matéria de 25/2/2021. Eles estão discutindo implementar aqui o feriado de Ano Novo Chinês no nosso calendário. Obrigar todos a comemorarem isso, ou do contrário, tem os seus comércios multados e etc, como é feito com outros feriados. E eu já vou explicar por que isso acontece. Mas você que já acompanha esse canal com certeza já sabe. A Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso Nacional reúne-se nesta quinta-feira, dia 25/2/2021, às 11 horas da noite, até a hora escolhida a dedo. Você sabe que o 11 tem um grande significado para esses caras. O 11 está acima de Deus. Deus seria 10 na matemática ocultista. E o olho que tudo vê, o olho que os donos do mundo adoram, seria o 11, acima disso. Então eles vão se reunir às 11 horas para discutir um projeto de lei. Preste atenção, projeto de lei, quem acha que é brincadeira, 300/21. Que inclui o Ano Novo Chinês no calendário brasileiro de datas comemorativas. O objetivo da proposta é celebrar o Ano Novo Chinês entre os dias entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. A autora da proposta, deputada Clarissa Garotinho, do PROS, do Rio de Janeiro, afirma que a intenção é valorizar, integrar as duas nações e divulgar a cultura chinesa em nosso país. Aí uma simples perguntinha que eu faço aqui, família. Por acaso a China está divulgando a cultura brasileira lá também? Estão respeitando pelo menos a religião dos outros, porque o cristianismo vive sendo perseguido lá, como em nenhum outro lugar. Família, sinceramente, às vezes eu penso que eu não vou aguentar continuar fazendo esse conteúdo, porque a gente lê esse tipo de coisa e não tem como não ficar indignado. Igualmente você também deve estar.
ouvindo isso aqui, esses absurdos propostos, justamente por aqueles que deveriam nos representar e nos proteger desse tipo de coisa. Enfim, deixa eu continuar aqui pra gente não perder o raciocínio. Foram convidados para participar do evento, além de parlamentares, representantes do governo e de entidades e associações chinesas do Brasil. A reunião, inclusive, poderá ser acompanhada pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Então, o que eu vim avisando, a teoria da conspiração, que um país que não é dono da sua moeda, um país que não é dono das suas principais atividades, das suas principais riquezas, um país que não é dono dos seus serviços essenciais, ele não tem e ele não pode ser soberano. Jamais ele será. Porque tudo que realmente gera dinheiro, tudo que poderia render poder a uma nação, já foi privatizado. Só a Vale do Rio Doce, que hoje se chama apenas Vale, só a Vale poderia dar o status ao Brasil merecido de a nova potência mundial. Ali tem minérios, meus irmãos, que como o Dr. Enéas passou a vida toda explicando, ali tem minérios que não tem em outros lugares. Poucos países, como o Canadá, é que tem um nióbio como o do Brasil. E mesmo assim não é de primeira qualidade como o nosso é muito superior. Mas nós vendemos a presidência dessa empresa e quem comprou passou a dizer a quem vender e por quanto vender. Você imagine que você tem um produto aí que só você tem e o comprador dissesse para você, olha, eu agora vou dizer a você, meu amigo, quanto você deve me vender a sua mercadoria preciosa. O valor de mercado disso aí que você tem é tanto. E você balança a cabeça e diz, tá bom, eu vendo pelo que você está dizendo. Apenas uma nação controlada por entreguistas e vendidos, como o Dr. Enéas dizia, que nós estávamos de fato na mão dos agentes infiltrados dessa turma, que banca a campanha desses caras, como é o caso aqui, né? Você acha que essa pessoa aqui, Clarice Garotinho, né, do PROS do Rio de Janeiro, estava ali na sua casa um belo dia e pensou, cara, o Brasil não tem muita coisa pra gente resolver, não tem muitos problemas. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma lei, né? Exatamente no dia 11, para criar mais um feriado chinês aqui no nosso país. Vamos valorizar a cultura chinesa. Será que foi isso que aconteceu mesmo? Ou alguém lá da China, muito poderoso, pegou o telefone e disse, eu quero meu feriado aí, nessa nação. Vocês são a nossa colônia, portanto devem se acostumar aos nossos jeitos. Você vê que a lei cada vez mais se dobra a leis comunistas que são empregadas lá na China. Até o próprio presidente eleito já foi lá dizer que estava em um país capitalista. Na cara dura assim. Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. E quando se tratar sempre de geopolítica, de política internacional, não espere outra coisa, meus irmãos, porque esse foi o acordo. Para você ter uma ideia do que é a cultura chinesa, e de como isso vai vir pra cá, meus irmãos, a nossa irmã Andresa Moraes também montou outra dica. E é uma matéria de 24 de fevereiro de 2021. Nem vou ler toda, porque você já vai ter ideia do que é. Mas olha só, chinês é condenado a indenizar ex-mulher por trabalhos domésticos feitos durante o casamento. Então veja só, meu irmão, veja a lógica dos caras. Isso tem um propósito, eu vou fazer outro vídeo explicando direitinho por que isso está sendo implementado e de onde vem. Mas veja, você casa com uma mulher, certo? E você vai trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. E em troca, a esposa, porque um casamento é isso, um ajuda o outro, uma mão lava a outra. Em troca, a esposa, né, sempre foi assim. Deus inclusive abençoa os casamentos que são assim. A mulher fica ali cuidando dos filhos, cuidando da casa. E o marido trata de arrumar o sustento, pagar as contas, não deixar que nada lhe falte à esposa e aos filhos. A gente sabe que nem todas as famílias são assim, infelizmente, mas seria bom que fosse. E graças a Deus, boa parte é. Na minha casa sempre foi assim. Só que imagine que depois de anos o casal se divorcia, como foi o caso aqui, desse casal chinês, e a mulher entra na justiça pedindo uma indenização e recebe essa indenização. Então que tipo de governo, que tipo de sociedade faz esse tipo de coisa? Uma sociedade, meus irmãos, comunista. Esse aí é o grande dragão, a grande prostituta que vai tomar conta do mundo e vai tornar o homem 2 vezes mais filhos do demônio do que os filhos de Deus. O ser humano que sempre foi a imagem e a semelhança de Deus, ele vai mudar totalmente, drasticamente. Então, quanto mais a agenda avança, meus irmãos, mais eu penso se o anticristo será de fato uma pessoa ou um sistema governamental. Cada vez mais eu penso nessa possibilidade que seja de fato um sistema governamental implementado no mundo inteiro. No vídeo que eu estou preparando para vocês, meus irmãos, sobre o marxismo cultural, isso vai ficar mais claro. Aguardem e confiem que eu vou tentar soltar esse vídeo aqui no YouTube. E o pior de tudo, meus irmãos, é quanto mais sangram a nossa nação, entregando todo o nosso patrimônio, o Brasil vai literalmente se tornando uma grande colônia. E aí institucionalizada. Não vai ser mais essa coisa de, os caras mexem os pauzinhos por detrás do pano, mandam em quem deveria governar. Não vai precisar mais disso, as ordens vão vir diretas.
Porque em poucos dias, não é mais nem anos, é em poucos dias mesmo, não seremos donos de nada, meus irmãos. E como o próprio Bolsonaro te alertou, os chineses vão dizer quanto a gente vai pagar por cada serviço essencial, porque eles estão comprando tudo. Eles, além de ter lá no país deles, que eles são a potência econômica global hoje, além de ser tudo estatizado, eles ainda compram dos outros países. E assim vão mandar nesses países. O Brasil se torna literalmente uma colônia. Essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro, claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. E tem uns exemplinhos, Quer dizer, agora aqui, essas últimas. Por exemplo, o caso da Uzi Minas, né? A Uzi Minas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né? Quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente a questão. É uma transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o Consenso de Washington. Bom, o Consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece. Porque isso está consubstanciado num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, tá tudo lá. Tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. E a culpa disso, meus irmãos, eu não vou nem dizer que o presidente é omisso, mas o próprio povo está sendo omisso. O povo está abaixando a cabeça e deixando acontecer, porque tem que se tirar o chapéu para o sistema nesse caso. Eles implementaram o caos e, diante de uma situação de caos, o povo não raciocina. O povo paga para ver e, literalmente, se ferram. E é o que a gente tá passando agora. Então, meus irmãos, vocês podem se preparar. Eu tô fazendo esse vídeo não para passar notícia ruim, mas para preparar você que cada dia mais você verá costumes, você verá o jeito de governar chinês, feriados, tradições implementadas aqui no Brasil. E você, meu irmão, que respeita as doutrinas cristãs, que ama a moral, os bons costumes, a família tradicional, não demora muito para ser enquadrado em leis que te tornam literalmente um criminoso. A sua maneira de pensar, a sua maneira de se comportar, as coisas que você considera certo, vão fazer de você uma pessoa odiosa em muito pouco tempo. E a Bíblia alertava justamente sobre esse sistema que entraria em vigor quando chegássemos nos tempos trabalhosos. E é isso que está acontecendo. Enfim, eu não quero tomar muito o seu tempo, meus irmãos. Eu acho que a mensagem está dada e eu vou tentar fazer de tudo para trazer esses vídeos enquanto a gente tem essa brechinha aqui, porque logo logo ela também se fechará. Um abraço, meus irmãos, que o nosso Senhor Yahushua, ou Jesus Cristo, como a maioria chama, acompanhe e proteja cada um de vocês. A gente volta amanhã, se assim Ele permitir. Fui!